Olá, gente. Bom dia, tudo bom? Olha só, vou gravar aqui para vocês mais algumas explicações aí, revisando um pouco do momento angular e da sua conservação e também respondendo o questionamento de estudantes, tá bom? Então vamos lá, né? Então, só lembrando, né? Então, o momento angular, grosso modo, ele é escrito, né? Basicamente dessa forma aqui, né? R vetor P, tá bom? Como é que a gente pode debater um pouquinho sobre ele? A gente pode lembrar da definição de torque, só para a gente fazer um paralelo, né? Então vamos lá. O torque, né, é R vetor F, não é isso? A gente discutiu aí, R vetor F, tá bom? R vetor F, opa, tá bom? Então essa é a definição de torque. Então vamos reescrever essas expressões aí, né? Para a gente poder tentar melhorar um pouquinho, né? Melhorar um pouquinho essa a relação entre o momento angular e o torque, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar a expressão lá da força e colocar aqui, né? Então deixa eu mudar para cá. Quem é a força, né? A força é igual a dp, né? dp dt, né? Assim, gente? Não é isso? Então essa é a força. Então agora eu posso colocar essa expressão ali em cima, né? Então o torque é igual a R vetor dp dt, tá bom? É isso? Bem, aí você pode fazer, né, algumas relações, escrever isso como sendo a derivada de RP, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Só lembrando aqui, né? Para a gente poder relacionar isso aqui. Vamos pegar a seguinte expressão. Vamos pegar a expressão d dt de R vetor P. Vamos pegar essa expressão aqui e vamos derivar ela, né? Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar, né, dr dt vetor P mais, opa, ficou um pouquinho imprensado aqui, né? Mais R vetor dp dt. Tá certo, gente? Aí? Concorda comigo? Ó? Deixa eu comprimir um pouquinho aqui esse texto aqui. Bom, então a derivada de R vetor P é igual a dr dt vetor P mais R vetor dp dt, tá bom, gente? Agora aí você vai lembrar o seguinte, que dr dt é a velocidade. Então, esse carinha aqui nada mais é do que um... Cadê aqui? Esse carinha aqui nada mais é do que um produto vetorial da velocidade e do momento. Velocidade e momento são paralelos. Então esse produto vetorial aqui ele é zero, certo, gente? Então, basicamente, ddt de R vetor P é igual a isso aqui. Mas isso daqui eu acabei de encontrar aqui em cima. Eu acabei de encontrar aqui. Então, isso daqui nada mais é do que ddt, né? ddt. Cadê aqui? Ó, deixa eu escrever. Deixa eu ampliar aqui para poder a gente escrever direitinho. Pronto. Isso aqui é dt de R vetor P. Tá bom? Então, opa, desculpa, gente. Perdão, deixa eu apagar esse carinha aqui para escrever melhor. Por um lado foi bom que eu escrevo melhor esse carinha aqui. Isso aqui é ddt disso aqui, tá bom? Então deixa eu só diminuir para vocês poderem ver melhor, né? Tá vendo aqui? Então, ó, o torque é igual a R vetor dp dt, que é a força, que é igual a ddt de R vetor P, tá bom? Quem é R vetor P? Aí você volta lá para o começo, isso é o chamado momento angular. Então, com isso, gente, a gente tem que o torque, ele é, né, o ddt, opa, ficou ruim aqui, ó. Deixa eu expandir, que aí fica mais fácil de eu escrever, viu? Rapidinho, tá, gente? Então vamos lá, deixa eu expandir aqui, pronto. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui.
tá? Então vamos lá. Então com isso, o torque é igual a d dt de L, tá bom? Então essa é a nossa conclusão aí. Então quem é o torque, né? Então aqui tá, né? Então o L é R vetor P, o torque é R vetor F, F é dp dt, você substitui aqui, faz uma continha, mostra que essa relação aqui, ela é basicamente igual ao torque. Então o torque aparece como sendo dl dt, tá bom, gente? Então o que acontece agora? O que vai acontecer? Se o torque é igual a dl dt, isso aí a gente já sabia, só dei uma revisada, aí eu posso agora lembrar o seguinte. Vamos considerar um evento onde você não tenha nenhum torque externo, tá? Então você não tem o torque externo. Então o torque seja igual a zero. Então com isso, se o torque é igual a zero, aí você vai ter o seguinte, né? Você vai ter que dl dt é igual a zero. O que quer dizer isso? Quer dizer que o L é igual a uma constante. Tá bom? Então essa é, isso aqui é um N, viu? É igual a uma constante. Então essa é a ideia, digamos assim, de isso é uma ideia análoga ao problema da conservação do momento linear, né? Quando você não tem força externa, o momento linear se conserva, a variação temporal do momento é zero. A mesma coisa acontece aqui. Quando você não tem torque externo, a variação temporal do momento angular, ela é zero, tá? Ela é zero. Então, você tem que o torque, ou o momento angular antes é igual ao momento angular depois, entendeu? Ou seja, o momento angular se conserva, né? Então essa é uma propriedade interessante que você pode usar bastante na rotação e pode aplicar de várias formas, né? Tá bom? Então é isso. Então recapitulando, né, gente? Pra gente poder lembrar aqui das coisas. Então, recapitulando aqui para vocês, certo? Então, o L é R vetor P, né? O torque é R vetor F. Você escreve a força como sendo dp dt, faz umas contas aqui para mostrar que o torque é dl dt. Mostrou que o torque é dl dt, aí você vai para essa possibilidade. Suponha que você não tenha torque. Se você não tem torque, dl dt é zero. Ou seja, L é uma constante, tá bom? Então isso tem várias aplicações, né? Como a gente já falou, o problema da bailarina, né? Como eu já expliquei, você pega uma pessoa rodando em torno do seu eixo, né? Já expliquei esse exemplo, né? Mas só fazer um exemplozinho rápido. Ou então você pode, se você não quiser falar do exemplo da bailarina, você pode pensar um problema tipo um halter, né? Você tem aqui um eixo de rotação, tá? Aí você tem aqui uma barra e aqui dois pesos, aqui, tipo um halter, tá? Dois pesozinhos aqui. Né? Aí essa barrinha aqui, fininha aqui, sólida, é bem levinha, não tem massa. Aí você tem esse cara aqui e esse cara aqui. Estão afastados aí por uma dada distância, sei lá, D. Aí o que acontece? Aí isso aqui está rodando. Está rodando com uma dada velocidade ômega zero, tá? Então ele está rodando aí em torno desse eixo ponteado. Aí por algum motivo esse D diminui. Ou seja, o D vai, né? O D vai né, o que, é que vai acontecer? O D vai, de alguma forma, encurtar, ou seja, as massas vão se aproximar mais do eixo de rotação. O que acontece quando você aproxima a massa do eixo de rotação, gente? Lembre, o momento de inércia depende da massa vezes a distância ao quadrado. Então, se você aproxima as massas do eixo de rotação, você diminui o momento de inércia. Diminuindo o momento de inércia, você está diminuindo a inércia de rotação. Você está medindo essa coisa essa quantidade que afere quão complicado é rodar um corpo, por exemplo, né? Qual é essa medida da inércia de rotação? Então, gente, se você aproximar essas massinhas para bem pertinho do eixo de rotação, se eu fizer um experimento assim, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Se eu fizer um experimentozinho assim, aqui está o eixozinho de rotação, tá? Aí aqui você você bota as massinhas bem assim, certo? Por alguma coisa que aconteça, essas massas se aproximam aqui. Então o que vai acontecer? Agora você tem digamos aqui um D asterisco. O que vai acontecer com a velocidade de rotação, né? Aí você tem que analisar à luz da conservação do momento angular, tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui,
que eu vou chamar de configuração I, o momento de inércia é alto. Se o momento de inércia é grande, né, você vai ter uma velocidade, e o momento angular é uma quantidade finita, você tem um momento angular é uma quantidade finita. O momento de inércia é grande. O que acontece com a velocidade? A velocidade é pequena. Aí vamos para o exemplo aqui de baixo. Esse exemplo aqui, que eu vou chamar ele de 2, tá? Beleza? Então vamos para esse outro exemplo aqui. Então nesse outro exemplo, o que acontece? Eu reduzi a distância entre as massas, ou seja, eu aproximei as massas do eixo de rotação. O que acontece com o momento de inércia? O momento de inércia cresce. Certo? Opa, perdão. Falei bobagem. Desculpa. Desculpa, gente. O momento de inércia não cresce. Perdão, desculpa. Vamos lá. Eu vou explicando, né? No exemplo 1, no primeiro exemplo, as massas estão afastadas do eixo de rotação. Então, nesse primeiro exemplo aqui, as massas estão bem afastadas do eixo de rotação. O que acontece com o momento de inércia? O momento de inércia é grande. Ok? Por quê? É mr². No segundo exemplo, eu aproximei as massas do eixo de rotação. Aí o que acontece? Como o momento de inércia depende de mr², e eu diminuir essa distância, o momento de inércia diminui, tá bom? Então, corrigindo aí o que eu falei, ok? Se o momento de inércia diminui e o momento angular não muda, o que acontece com a velocidade? A velocidade cresce. Compreenderam isso aí, gente? Então essa é a ideia, né? De você explicar por que quando você tem um bailarino com os braços abertos, ele vai ter uma velocidade menor do que quando ele se junta todo, que ele fica com uma velocidadezinha maior, entendeu? Por quê? Porque você diminui o momento de inércia e aí você aumenta a velocidade de rotação. Se você quiser fazer as contas, você pode calcular aqui tranquilamente o momento de inércia de cada corpo aí, tá bom? Então vamos lá, no primeiro exemplo, né? No primeiro exemplo, o que é que você tem no primeiro exemplo, né? No primeiro exemplo você tem o seguinte, você tem aqui um corpo aqui, outro corpo aqui, aqui é o eixo de rotação, né? Então isso aqui é D sobre 2, isso aqui é D sobre 2, não é assim? Tá? Então, quanto é que é o momento aí de inércia desses caras? Vamos lá. Supomos que as massas sejam iguais, como os braços lá do bailarino, né? Que seriam os mesmos braços, né? Então, você vai ter o momento de inércia, vai ser, nessa configuração inicial, vai ser a massa vezes D sobre 2 ao quadrado da primeira massa, somado com a massa vezes D sobre 2 ao quadrado. Epa, ficou feio aqui esse 2. Na verdade, todas as letras ficam feias, sendo que algumas ficam incompreensíveis. Então, no final das contas, isso aqui dá D ao quadrado sobre 4. Como eu tenho dois termos, isso vai dar duas vezes esse termo aí. Então, com isso, o momento de inércia inicial é igual a 2md ao quadrado. Aí o D ficou incompreensível. D ao quadrado sobre 4. Tá bom? Deixa eu tirar aqui um pouquinho para cá, para eu escrever direito o D aqui. Ou 4, né? Volt. Essa caneta não gosta de mim. Pronto, agora foi. Então, com isso, a gente vai ter basicamente md ao quadrado sobre 2. Tá bom, gente? Tá certo aí? Vamos ver se tá certo. Vamos dar uma revisada para a gente ver se eu fiz a conta certa. Então é isso. Eu tenho dois corpos distando d sobre 2, tá? Né? E aí o momento de inércia de cada massa é a massa vezes a distância ao quadrado, né? mr ao quadrado. Onde o r em cada massa é a distância d sobre 2. Aí faz md ao quadrado sobre 2, m vezes d sobre 2 ao quadrado, mais m vezes d sobre 2 ao quadrado. Isso dá md ao quadrado sobre 4, somando dá md ao quadrado sobre 2. Então tá certo, tá bom? Vamos para o segundo. Então nesta configuração, o momento angular nessa configuração, a gente sabe que ele é R, né? Vetor P, certo? Em módulo, né? E isso também pode ser escrito como sendo I ômega, a gente já viu aí nisso. Então, o momento angular nesta configuração basicamente é I, que é md ao quadrado sobre 2, que multiplica ômega 0. Tá bom? Então, esse é o momento angular nessa configuração. Tá? Vamos dar uma revisada. Ok? Tá aqui, ó, né? Mais uma vez, certo?
Então, né, calculado o I corretamente, calculado o L0, R vetor P em módulo, né? Aí isso a gente sabe que também dá massa vezes velocidade, sendo que vai ser massa de rotação, entre aspas, que na verdade não é uma massa, é o momento de inércia, vezes a velocidade de rotação, que é o ômega, tá bom? Pronto, então nessa primeira configuração, o momento de inércia é essa expressão aqui embaixo. Desculpa, o momento angular é essa expressão aqui embaixo. Vamos agora para a segunda configuração, tá? Segunda configuração. Deixa eu criar mais uma páginazinha aqui. Aí a segunda configuração é o quê? A segunda configuração é você ter os corpos bem próximos, né? Distando aí, sei lá, D asterisco sobre 2. D asterisco sobre 2. Vamos fazer o seguinte, gente, para a gente poder ficar mais fácil, para a gente não ficar com esse negócio de D asterisco para um lado para o outro, vamos dizer que na verdade não seja D asterisco, vamos dar batizar, vamos dizer que é D sobre 4, ou seja, eu reduzi a metade de cada tamanho, tá bom? Então, cada tamanhozinho desse, na verdade vai ser D sobre 4, tá bom? D sobre 4. Ok, deixa eu dar uma expandida aqui. D sobre 4. D sobre 4, tá bom? Então, antes era D sobre 2, agora D sobre 4, tá bom? Então, quanto é que é o momento angular nessa configuração? Eu preciso primeiro calcular o momento de inércia. Quanto é o momento de inércia? O momento de inércia nessa configuração vai ser igual a massa vezes D sobre 4 ao quadrado, mais a massa, não é isso? Vezes D sobre 4 ao quadrado. O 4 ficou uma desgraça. Melhorou. Pronto, então é isso aí, certo? Tá certo, gente? Ó, só lembrando, né? Eu aproximei as massas que antes distavam D sobre 2, agora distam D sobre 4. Aproximei as bichas. Aí o momento de inércia é isso aqui, tá bom? Então, aí a gente só somar aí, né? D sobre 4 ao quadrado vai dar D ao quadrado sobre 16, somado duas vezes vai dar D ao quadrado sobre 8, tá bom? Então, o momento de inércia vai dar md ao quadrado sobre 8. Quanto é que é o momento angular agora? O momento angular é o novo momento de inércia vezes a nova frequência, uma vez que a gente uma nova velocidade, vai ter uma nova velocidade angular, né? Então, com isso, vai dar md ao quadrado sobre 8, que multiplica ômega, eu vou chamar de ômega final, tá bom? Pronto, como a gente sabe, esse processo ocorreu sem forças externas que produzam torque. Então, esse processo do corpo tá a uma dada distância d, se aproximar até d sobre 2, né, até d sobre 2, esse processo ocorreu sem torque externo. Então, com isso, o momento inicial é igual ao momento final. Aí é só pegar agora as duas equações e comparar, né? Tá bom? Vamos lembrar, quanto é que a primeira equação é essa aqui, é md ao quadrado sobre 2 ômega 0. Então, a primeira equação vai dar md ao quadrado sobre 2 ômega 0. A segunda equação a gente acabou de calcular, né? Essa equação aqui de cima, né, gente? md ao quadrado sobre 8 ômega f. Então é só a gente botar a bicha aqui. md ao quadrado sobre 8 vezes ômega f. Aí o cara corta a massa, corta esse d ao quadrado. Esse 8 passa multiplicando, divide por esse 2, dá 4. Então com isso, o ômega final é 4 vezes o ômega inicial. Tá bom? Opa, inicial. Tá bom, gente? Entenderam aqui o que eu fiz? Vamos dar uma recapitulada para ver se está tudo certo, né? Então vamos lá. Aproximei as duas bolinhas que antes estavam distando D, né? As duas, ou seja, cada bola distando D sobre 2 até o eixo de rotação, agora cada bola vai distar D sobre 4. Eu aproximei as bolas aqui, tá bom? Então as bolas estão mais próximas do eixo de rotação, tá legal? Então, aí o que é que eu vou fazer? Calculo o novo momento de inércia. Quem é o novo momento de inércia? É a massa vezes a sua respectiva distância ao quadrado, que é D sobre 4. Aí calculei o novo momento de inércia, que é esse aqui, né? Aí agora, como é que calculo o novo momento angular? O momento angular, como a gente já discutiu, é o momento de inércia vezes a velocidade de rotação. Então, o momento de inércia está calculado aqui. A velocidade de rotação é a incógnita do problema. Então, agora, esse procedimento de redução aí dos dois corpos se aproximarem ocorreu sem torque externo, tá? Então, o momento angular ele se conserva. O momento angular antes é igual ao momento angular final. Aí é só substituir. Substitui e aí chega nisso.
Tá bom, gente? Obrigado aí, viu? Um abraço pra vocês, tudo de bom.